Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço para usar o Shure SM58 no computador e também com as coisas que eu vou te mostrar eu vou te ensinar como você faz para usar esses microfones dinâmicos aqui como o Shure SM58 ou esses outros microfones dinâmicos que a gente compra em qualquer loja de eletrônico que tem por aí, como você faz para usar ele no computador e como tirar a melhor qualidade possível usando um aparelho. Nesse caso eu vou te mostrar como fazer isso com a pedaleira de guitarra Zoom G1-4, tá? Mas é claro que aqui eu vou só mostrar os conceitos, como eu faço para usar ela no computador com o microfone. Mas vendo aqui no vídeo como eu faço para configurar o microfone nessa pedaleira, você vai entender quais são os equipamentos que você precisa para conectar o microfone desses aqui no computador, como que você faz para configurar caso você esteja usando uma pedaleira de guitarra. Enfim, vamos lá pro vídeo. Já pluguei aqui o microfone na Zoom G1-4, já conectei ele no computador, já está amplificando o microfone. O som que você está ouvindo agora já é desse microfone aqui. Mas ao mesmo tempo eu também vou ficar capturando o áudio pelo K658, porque em alguns momentos esse microfone aqui, conforme eu for ativando ou desativando as configurações lá, ele vai ficar sem som. Então para você não ficar sem ouvir o que eu estou falando, eu estou capturando também com o K658, beleza? Mas praticamente todo o tempo eu vou estar capturando o áudio com o Shure SM58. Bom, estamos aqui então no ToneLib Zoom, que é um software que a gente usa para configurar os efeitos da pedaleira G1-4. Se eu estiver falando meio sanduíche, é porque eu estou ouvindo minha voz, só que ele tem um pequeno atraso, então tá meio esquisito. Mas vamos lá. Tem vários presets aqui. Essa pedaleira é muito boa, um dia eu vou fazer um review sobre ela, tá? Uma análise com a guitarra, lógico, não só com o microfone. Mas aqui eu tenho já uns presets que quando eu clico, ó, pode ver que o som muda bastante, tá? Agora eu tô com o mic new e agora eu tô com o mic ambiente, que eu posso falar de longe, que ele continua captando. Mas são configurações que eu fiz para usar aqui com o microfone, tá? E antes de começar, você precisa saber que os microfones precisam ser pré-amplificados antes de ser equalizados e configurados, tá? Então, antes de você pegar um microfone dinâmico como o Shure SM58 ou esses aqui, antes de você pegar e conectar no computador, você precisa pré-amplificar o som dele, tá? E é isso que a G1-4 faz, ou aquelas interfaces de mesa, elas fazem. Que é exatamente isso, é pegar o som, pegar essa vibração da membrana que tem aqui no microfone, amplificar esse som aí, e aí depois tem as configurações de equalização e tal, beleza? Então a G1-4 está fazendo isso aqui, ela está pegando o som e está pré-amplificando, tá? Muito bem, esse primeiro efeito aqui da cadeia de efeitos é um removedor de ruído, tá? Ele tira aquele ruidinho inicial que tem quando você conecta o microfone. Se a gente desativar ele, pode ver que fica com muito ruído, tá? E ele tá pegando o som muito de longe, tá pegando todo o som ambiente aqui do escritório, tá? Eu posso falar para lá que ele pega o som, tá? Tá muito forte, mas sem esse tss. Então, a gente precisa ativar esse redutor de ruído, mas também ele acaba reduzindo muito o volume, né? Olha só, ó, tá pegando muito. Se a gente diminuir um pouco o volume, olha aí, tá melhor agora, né, para ouvir, tá mais natural, só que tá com esse tss no fundo, ó. Tá vendo? É claro que isso é por causa do compressor que tem depois, do limiter. Ixi, agora ficou sem som, o limiter ele acabou com tudo. Mas esses plugins que vêm a seguir, depois aqui na cadeia, eles amplificam o som. Então, se tiver um ruído inicial, eles vão amplificar o ruído também. Ó, o compressor faz isso aqui, ó. Ele está amplificando tudo. Ele está amplificando minha voz, mas também o ruído. E se eu tirar o redutor de ruído final, fica com mais ruído ainda. Então, a gente precisa ter um redutor de ruído inicial. Aí, voltei. Tá vendo? Ó? Agora não tem mais esse tss. Ele corta esse ruído inicial. É claro que você pode configurar isso aqui também, ó. Ó, aumentou minha voz, mas também trouxe o ruído. Então a gente tem que aumentar isso aqui ao ponto de não pegar mais ruído nenhum. Aí, não pega mais ruído, mas também não pega mais minha voz direito, né? Agora a gente tem que amplificar o som que entra, porque ó, se eu tirar o compressor e tirar o limiter, acabou o som, tá? Agora você está me ouvindo pelo Fifine, porque o Shure acabou o som. Agora você voltou a me ouvir pelo Shure. Tá bem baixinho, né? Então o compressor vai fazer isso. Todo sinal que entrar agora, ele vai comprimir. Então ele vai pegar o que está lá no alto, vai abaixar um pouquinho, ele vai pegar o que está lá no baixo e vai aumentar um pouco, tá? Ele vai dar uma comprimida ali para cima.
E é isso que o compressor vai fazer agora. Ele vai pegar o som que está entrando sem ruído e vai amplificar. Então, nesse primeiro controlador aqui, ele serve para ativar o compressor. Olha lá, define o level que ativa o compressor. Se você deixar bem baixo, você tem que estar falando muito alto para ele começar a ativar o compressor. Agora, se você deixar no mais alto aqui, ó, no nível, ó, um pouquinho que eu falo, ele já amplifica bastante, tá? Eu vou até deixar isso aqui, diminuir um pouquinho esse, ó, porque eu acho que ficou melhor desse jeito. Aí. O radio é o quanto que ele vai comprimir o áudio, tá? Então, se eu deixar ele aqui no mínimo, ó, ele tá comprimindo nada, tá? Agora, se eu deixar bem alto, ó, um pouquinho de som, ele já comprime muito, tá vendo? Eu tô falando bem baixinho e ele tá pegando. Se eu falar alto também, ó, não faz diferença, porque ele tá comprimindo esse áudio, mas também volta o ruído. Então a gente não pode deixar tão alto esse rate aqui, porque senão ele vai pegar qualquer ruidinho, qualquer barulhinho. Então a gente tem que deixar uma certa tolerância, tipo, ó, o que está muito baixo, deixa baixo. Deixa essa dinâmica acontecer, que senão ele vai deixar tudo muito flat, né? Muito achatado ali. Então o som baixo fica alto, o som alto continua alto, fica tudo nivelado de um jeito meio esquisito, não tem aquela dinâmica, tá? Aqui é o ataque, é o tempo que leva para ele chegar no volume que tem que chegar. Se você deixar aqui bem baixo, ele leva um tempinho para começar a amplificar. Se você deixar alto, aí é imediato. Tipo, qualquer sonzinho, ele já vai pá. Tá? Mas isso aqui não faz tanta diferença não, tá? Assim, só quando tem variação gigante de volume que tem uma ação melhor aqui. Então, você consegue ver melhor essa função de ataque. Mas como a gente está falando direto com o microfone, sempre mais ou menos no mesmo tom, então a gente não sente tanto essa diferença. E aqui o volume final do efeito, que a gente pode aumentar ou diminuir. Eu vou deixar um pouco mais alto aqui, ó. Não, deixa 80 mesmo, que tá legal. Beleza? Próximo aqui é o equalizador de fato. O equalizador, você pode configurar os níveis de graves, médios e agudos. Tá? Então aqui no caso eu deixo um grave mais ou menos, mas se eu aumentar esse grave, olha só como é que minha voz fica. Se eu aumentar mais ainda, olha isso, meu Deus do céu, por isso que eu sou uma baleia. Procurando Nemo. Então a gente diminui um pouco esse grave aqui para não ficar tão absurdo, né? Diminui mais um pouquinho. Aí, assim fica legal. A gente tem os médios aqui, que se a gente aumenta... Nossa, eu acho que a minha voz fica mais parecida com o mundo real, com a vida real, se eu deixar aqui no zero. Tá? Se eu diminuir, olha só, fica meio, sei lá, esquisito. Vou deixar aqui no... Aí. E é claro que se a gente aumentar o médio, olha só, ele fica aquela voz mais de... Aqueles carros de som, né, da rua. Ó, eu vou aumentar isso aqui, ó. Olha só, meu Deus do céu. Olha o ovo. Olha o ovo. Deixa eu tirar o grave, ó, deixar. Nossa, agora tá parecendo aquele efeito de quando a pessoa deixa tudo preto e branco, fica falando, explicando alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o vídeo. E aí volta pro vídeo normal. Olha aí, a voz tá normal agora. Também tem o agudo, que ele melhora a claridade da voz, tá? Ó. Melhora bastante a claridade. Você consegue ouvir bem os S, T, tá vendo? Fica aquele bem SMR que eu odeio. Mas também aumenta o ruído, porque o ruído ele tá numa frequência alta, né? Ele é bem agudinho. Então quando você aumenta o agudo, você aumenta o ruído também. Então a gente não pode aumentar tanto assim o agudo para ficar legal o som. Olha aí já ficou bom, tá? E chegamos aqui no limiter. O que o limiter vai fazer? O limiter faz praticamente a mesma coisa que o compressor, tá? Só que ele é mais agressivo, porque o compressor ele dá uma ajeitada ali nas ondas, né? Já o limiter, ele é brusco, tipo, ele vai arregaçar mesmo. Tipo, o que tiver lá embaixo ele vai jogar para cima, o que tiver lá em cima ele vai jogar ali para baixo para ficar tudo nivelado numa faixa, tá? Então é tipo o que o compressor faz, só que ele é mais brusco, ele é mais exagerado. Tanto que se eu desativar o compressor aqui, você pode ver que perde volume, mas não perde tanto. Você consegue me ouvir ainda, né? Bem baixinho, mas você me ouve. Voltando aqui o compressor, já melhora, claro. Agora, ele é tão assim agressivo que eu vou tirar aqui o ZNR, né, que é o redutor de ruído, e olha só como que fica. E eu posso falar de longe, ó, eu tô falando pra trás aqui, ó, você tá pegando a minha boca, ó, falando lá e voltando o som pra cá. É muito absurdo. E assim, ele pega tanto o som que ele lembra até um pouco o condensador, né? Ó, eu vou pegar a palheta que tá aqui e vou jogar lá na porta, ó.
ele ouviu a palheta, tá? Ele capturou. Então, o limiter, ele pega muito disso. Tudo que está lá embaixo joga para cima, tudo que está lá em cima ele joga para baixo para nivelar numa faixa, tá? Então, o limiter, nesse caso, para poder usar na pedaleira, o microfone ele é muito importante, tá? Para esse caso aqui. É claro que tem outras formas de você regular o microfone. Você pode usar outros amplificadores aqui dentro. Tanto que eu acho que uma outra configuração que eu usei, eu vou salvar. Olha aqui. Aqui eu não usei o compressor, eu usei o Fender Twin. Tá? Eu usei um amplificador de guitarra mesmo, que é o Fender Twin, para poder amplificar o microfone. Então, não necessariamente usei o compressor nesse caso, eu usei um Fender Twin. E agora, nesse outro aqui, ó, no Mic Ambient, eu já usei o limiter e o compressor de novo. Só que dessa vez, eu acho que eu tirei um pouco aqui do redutor de ruído, ó, para ele poder pegar mais o som ambiente, tá vendo? Ó, eu tô falando aqui fora da direção do microfone, ele tá pegando bem, tá? Tem um pouco de ruído, mas o redutor de ruído ele corta esse ruído enquanto eu não tô falando. Ó. Eu tô falando aqui, ele tá pegando normal, você até ouve um tss, quer ver, ó. Você ouve que tem um tss no fundo, ó. Mas ele corta assim que eu paro, tá? Mas eu usei de novo o limiter e o compressor. Se eu tirar o compressor já perde bastante. O limiter ele acaba com o som, você não consegue nem ouvir o que eu tô falando. Beleza? Bom, voltando lá então para o Mic Perfect, que era o que eu estava usando antes. Por último, a gente tem um segundo redutor de ruído. Que se eu tirar, olha só, a única diferença é que ele realmente tira o ruído. Ó. Removeu o ruído, voltou o ruído. O som praticamente não muda nada. O volume da minha voz não muda praticamente nada. Ele só tira o ruído mesmo. Ó. Tá? Então eu fiz aqui ó, a configuração dele para que ele só remova o ruído final. Esse ruído surge porque a gente tem muita amplificação aqui, a gente tem um aumento do agudo, então tudo isso causa um ruidinho. Tá? Então eu coloco esse último efeito para tirar o ruído de novo. Beleza? Então seria interessante que o seu dispositivo que você for conectar o seu microfone tenha um sistema de redução de ruído inteligente. Que não seja igual aquele do Audacity, que deixa aquele som parecendo que você tá falando debaixo de um aquário, sabe? Fica... E nem que seja aqueles noise gate lá, noise gate. Aqueles que corta demais o som. Então, tipo, às vezes você tá falando, ele já tá cortando, sabe? E às vezes ele não corta nada do ruído, sei lá, é um sistema meio burro. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem que procurar um sistema que faça a redução de ruído, mas de forma inteligente. Parei de falar, acabou o ruído. E quando eu tô falando, tem um ruidinho mínimo ali, mas você nem consegue ouvir direito, ó. Você nem ouve, tá vendo? Ele é inteligente mesmo, ele corta ali as frequências mais baixas. Então, ou melhor, as mais altas, só que com pouca amplificação, com um dB bem baixo ali. Então ele corta legal. Por último, a gente tem o volume final, que é isso aqui, né? Que é só a configuração de volume mesmo. Beleza? Isso aqui é impressionante. Ele deixa muito forte. Nossa. Vamos tentar fazer uma coisa. Pera aí. Ó, vamos ver se eu consigo. Aí, nossa, não dá pra ouvir mais nada, né? Tava 80 e 60, só pra não esquecer. Aí, vamos ver. Oi? Som. Ó, o ruído tá lá. Aí teria que aumentar o ruído aqui, ó. O redutor aqui. Aí, funcionou. Deu pra usar isso aqui. Ó, tirei dois efeitos, ó. Tirei o redutor de ruído inicial e o compressor. E você consegue me ouvir do mesmo jeito, né? Ó, olha aí. Dá pra ouvir. Então, dá pra você tentar fazer isso, ó. Usar só o equalizador, o limitador e o redutor de ruído final. Aí, olha aí. Até que funcionou. Mas, olha, você pode ver que quando eu tô falando, tá um tss, tss, no fundo, ó. Eu tô falando e tá tendo esse ruidinho no fundo. Mas tudo bem. Até que funcionou bem isso aqui. Só usar esses dois efeitos. Até que funcionou bem. Ó, eu mudei aqui um pouquinho, ó. Coloquei um redutor de ruído no início, que não é tão agressivo. Só que eu acho que ele começa a cortar a minha voz, né? Ó, parece que ele tá... Ó, parece que ele dá umas cortadinhas na voz. Enquanto não tem isso aqui, passa diretão.
Então, cara, é testando mesmo. Mas saiba que você vai precisar de um pré-amplificador. Isso é o mais importante. Você vai precisar de um aparelho que faça a pré-amplificação. E depois dessa pré-amplificação, seria legal um compressor ou um limitador para ter essa dinâmica aí. De tipo, quando você fala um pouco mais baixo, ele aumenta. E quando você fala muito alto, ele reduz. Então, ele mantém a sua voz numa faixa aí. Para você não ter aquele problema de, sei lá, quando você falar, tipo, sei lá, vamos supor que você está numa live há 10 horas, mas já está com sono, já está falando meio baixo. Ó, o microfone continua pegando bem mesmo falando baixo, tá? Então, é uma coisa interessante de se colocar. É um limitador, porque se você estiver falando alto, ele continua captando bem. E se estiver falando baixo, ele continua captando bem. Então, é um limitador, uma coisa interessante. E o equalizador é de extrema importância, porque é aqui que você vai configurar para ele captar bem a sua voz. Porque assim, ó, não é muito parecido com a minha voz. É claro que continua sendo minha voz, mas não é exatamente aquilo que eu ouço de verdade, entendeu? Esse aqui não é a minha voz exatamente. Então, aqui com o equalizador funciona melhor. E, olha só, eu vou mostrar a diferença para você. Vou aumentar aqui com... Nossa, peraí. Eu tirei o equalizador, eu vou trocar de microfone. Aí, consegue me ouvir? Beleza. Tá. Esse aqui é um microfone da minha esposa, que ela usa para cantar no videokê. E deixa eu aumentar aqui o volume. Olha aí. Esse aqui é o som desse microfone. Pode ver que não é 100%. Ainda tem um ruidinho, né? E tem um ruído maior. Ele não tem, eu acho que uma boa blindagem. Mas se a gente liga o equalizador, ó, pode ver que já melhora um pouco. Se eu aumentar um pouco mais o grave, ó, olha aí, já tá mais próximo daquilo que é a minha voz de verdade, tá? Olha aí, já melhorou um pouco. Não é perfeito, tá? É claro que depende da qualidade do microfone que você pegar, você vai ter um som melhor ou pior. Mas esse aqui já quebra um galhão, ó. Já dá pra colocar um som mais legalzinho. Pum, 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 pum. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Beleza, tirar um pouco o agudo, porque ele tá... Agora ficou muito fechado. Já melhora um pouco a qualidade. Não é um Shure, claro, você vai ter uma fidelidade de som muito maior se for um Shure SM58, mas ó, dá pra quebrar um galho, tá? Dá pra usar um microfone desse aqui quebrando um galhão. Deixa eu trocar aqui de efeito e voltar pro som original, que aqui eu consigo, né, ter uma equalização melhor. Desse jeito ficou mais estável, tá? Então, essa aqui seria uma regulagem que ficaria mais próximo um pouco do que é a minha voz com o Shure, que é mais próximo da minha voz na vida real. Olha aí. Então, dá para ter um som ok, um som legal, uma captação legal com o microfone desse aqui. Não tem uma captação perfeita, até porque ele não tem hardware para isso, né? Ele não consegue... Toda a captação de grave agora está sendo controlada aqui pelo equalizador. Então, não é... A membrana dele não é boa o suficiente para pegar todas as vibrações, diferente do Shure. Então, às vezes, comprar uma cápsula de um Shure e trocar dele por essa cápsula do Shure seria melhor. Mas, ainda assim, dá para quebrar um galho, tá? Dá para ter uma qualidade aceitável aqui de som. A pedaleira G1-4, ela é excelente para isso, tá? Você tem uma dinâmica muito legal ali. Você pode até colocar uma distorção para fazer um efeito diferente, sabe? Você fazer toda a equalização. É muito legal essa pedaleira, eu gosto bastante dela, tanto para guitarra quanto para usar como microfone. Tanto que por muito tempo eu acabei usando o Shure com a pedaleira, tá? Vários vídeos vocês viram que eu gravei aí, gravei videoaulas, enfim. Eu gravei bastante coisa com esse microfone e com a pedaleira. Agora eu comprei o Fifine, que vai ser um dos próximos vídeos que eu vou lançar aí, que vai ser a análise desse microfone. Já substituí ele, tanto que você pode ver que tem um cabo USB solto aqui, ó, que era onde o Fifine estava plugado, tá? Era ele que estava aqui, eu só desmontei e coloquei o Shure de volta para poder gravar esse vídeo, mas já tem outros vídeos aí usando o Fifine, tá? Eu já gravei outros vídeos. Por mim, o Shure conectado na pedaleira e a pedaleira conectada no computador estava servindo muito bem. Eu não ia substituir, só que eu estava com outros planos, sabe? Na verdade, eu tô com outros planos para usar a pedaleira, porque na verdade eu toco guitarra, né? Tá meio guitarra ali no fundo. Olha lá. Eu toco guitarra, tô com a caixa de som aqui embaixo, e aí eu tô com umas ideias
e eu precisaria do microfone e da guitarra funcionando ao mesmo tempo. E como eu preciso da pedaleira para poder usar o microfone, não daria para eu ligar os dois ao mesmo tempo. Então eu decidi comprar esse microfone aqui para eu poder deixar a pedaleira livre, para deixar esse microfone aqui livre para outros projetos. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso. E aí, né, eu fico só com o microfone aqui no computador. Plugo no computador e uso aqui do jeito que eu preciso. Não preciso mais ficar ligando a pedaleira, ficar ligando lá na fonte. Lá tem uma fonte aqui, ó. Fonte não, uma régua que tá a pedaleira ligada aqui, então tira muitos fios aqui da mesa, é uma coisa a menos pegando poeira, é só o microfone agora aqui em cima, então eu acho mais prático usar só o Fifine agora, né? Mas o Shure e a pedaleira me serviram muito bem durante muito tempo, eu tive sempre uma captação de áudio muito boa com eles, uma dinâmica bem legal para poder trabalhar com eles, levei um bom tempo para configurar, para ficar perfeito do jeito que eu queria, mas é isso, não tem mais o que falar. Eu espero que tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido informativo, que tenha sido útil para você. E é isso, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Falou!